Você sente que trabalha muito, mas no final você não é recompensado? Quando você começa a pensar um pouco mais no seu trabalho, você percebe que você faz tudo sozinho e que ninguém te dá o devido valor? Hoje nós vamos falar da lei número 7 do livro 48 Leis do Poder. E a lei número 7 ela é muito pragmática, ela fala de maneira bem clara para você, meu telespectador, a seguinte frase: faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Aqui na página 100 do livro completo, Robert Greene vai trazer uma frase que eu acho icônica e eu quero que você preste atenção nela. Abre aspas. O tempo é precioso e a vida é curta. Se tentar fazer tudo sozinho, você vai se desgastar, desperdiçar energias e se queimar. É muito melhor conservar as suas forças, deitar as garras no trabalho que os outros já fizeram e descobrir um jeito de se apoderar dele. Fecha aspas. Então a ideia do Robert Greene é que você não só leve o crédito pelo trabalho das outras pessoas, mas como também você fique reconhecido por isso. E obviamente nós não estamos falando de você roubar o que as outras pessoas fizeram, mas sim você se tornar aquela pessoa importante a ponto das pessoas poderem e quererem e autorizarem e também ser legítimo que você tome o crédito pelo que essas pessoas fizeram. Aqui no livro ele traz vários e vários exemplos. Eu gostaria que você, caso você tenha um livro ou caso você tenha adquirido, você leia a história de Nikola Tesla com Thomas Edison. Eu não achei que fosse o melhor exemplo para nós trazermos para esse vídeo. Então por isso que eu trouxe duas histórias aqui que eu acho que são muito mais interessantes para você entender. Primeira história que eu vou te contar é sobre o Peter Paul Rubens. Pra quem não sabe, o Peter Paul Rubens era um artista muito famoso. E aí eu peguei e fiz uma pesquisa e as artes dele eram pinturas barrocas. E segundo aquilo que eu pesquisei, ele era um dos maiores pintores da história. E o que acontecia? Rubens recebia tantos e tantos pedidos de arte que ele não conseguia lidar com todo o contingente do que ele recebia. Então ele começou a pegar e literalmente ele começou a contratar outros pintores. Então essa daqui era a obra de arte dele, então o pintor 1 pintava um pouco, o pintor 2 pintava outro pouco, o 3 pintava outro pouco, o 4 pintava outro pouco. E isso ele fazia com várias de suas obras, até que chegava no final, o Rubens fazia um pouquinho só dessa obra, ia lá e assinava na obra dele. Acontece que todo esse serviço ele era feito de fato, era uma coisa que o Rubens fazia às 7 chaves. Mas algumas das pessoas que compravam suas obras decidiam marcar para ir lá ver o Rubens fazendo essas obras. E aí nesses momentos que essas pessoas marcavam esse tipo de situação, o Rubens ele pegava todos os seus funcionários, ele dava um dia de folga para eles. E aí quando esse observador chegava para ver as obras, Rubens estava lá desenhando e pintando fervorosamente com energia. E aí a pessoa que comprava a obra olhava para aquilo e falava: meu Deus do céu, olha como que o Rubens é uma pessoa genial. Ele faz quadros geniais no intervalo de tempo de recorde e eu estou vendo com os meus próprios olhos. Então o Rubens de fato ele enganava essas pessoas para elas acreditarem que todos aqueles quadros eles eram feitos 100% com o trabalho do próprio Rubens. Mas na verdade o que ele fazia era terceirizar a mão de obra mais difícil dos seus trabalhos e aí ele ficava com reconhecimento porque ele tinha o nome. E se você parar para pensar, parece um pouco de malandragem o que Rubens fazia, mas isso acontece muito nos dias de hoje em vários empregos. Ou você acha realmente que todos os iPhones montados na época do Steve Jobs foi ele sozinho que montou? Não, ele tinha técnicos que montavam os iPhones, mas quem ficava com crédito pela ideia era o próprio Steve Jobs. Então eu quero que você tenha essa noção. Vamos então para o próximo exemplo, uma outra história que é do Balboa e do Pissarro, né? Normalmente eu trago apenas um exemplo, só que esse daqui ele é muito interessante. Existia um explorador chamado Vasco Núñez de Balboa. E o Balboa ele tinha uma obsessão. Ele queria realizar a descoberta do El Dorado. Que seria uma cidade lendária de grandes riquezas. Só que aí no início do século XVI, depois de inúmeras dificuldades e quase morrer várias vezes, Balboa encontrou evidências de que essa cidade de fato existia, que ele poderia encontrar. Essa cidade ficaria mais ou menos ali, ó, no sul do México, no atual Peru. E aí, segundo o livro, conquistando este império, que seria o Império Inca, e roubando seu ouro, Balboa se tornaria o segundo Cortés, né? Então a gente consegue imaginar que o Cortés seja uma pessoa muito famosa nesse contexto do século XVI. Só que o problema foi o seguinte, ele descobriu isso e contou. E a notícia se espalhou rapidamente. E aí, poucos anos depois de ele descobrir esse local de grandes riquezas, um soldado do seu próprio exército, chamado Francisco Pizarro, ajudou para que o Balboa fosse decapitado. E aí então Pizarro ele se apossou
de tudo aquilo que Balboa sofreu muito e quase morreu para conseguir encontrar, o Eldorado. E aí, se você realmente vai olhar os livros de história, as pessoas citam, e é muito citado, que Pizarro é uma peça principal disso tudo aqui. Talvez as pessoas, talvez nem seja citado Balboa. Então eu preciso que você entenda que na realidade não é quem faz, mas quem consegue cravar o seu nome dentro de alguma conquista. Quando a pessoa crava o seu nome numa conquista, Pizarro cravou o nome em relação a isso daqui. Ele ficou muito conhecido. Steve Jobs pegou e cravou o nome em relação aos aparelhos da Apple e ficou conhecido. O próprio Rubens cravou o nome em relação às obras que não era nem ele que fazia e ficou conhecido. Então, quando você pega uma coisa importante, você crava o seu nome, mesmo que não tenha sido a maior parte do trabalho, o seu trabalho, se você conseguir pegar o crédito, você ficará com o crédito. E isso é importante você saber, não para você pegar e roubar o crédito dos outros, porque eu imagino que você não vai querer fazer isso porque você tem princípios. Ou eu imagino que você não vai querer fazer isso porque talvez não seja do seu agrado. Mas eu preciso que você entenda que nós vivemos em um mundo de alta competitividade, onde outras pessoas podem querer roubar o crédito por algo que você fez. Então essas pessoas, quando elas tentam roubar o seu crédito, elas podem de fato conseguir roubar o crédito. Isso vai causar em você uma sensação de injustiça. Então eu tô aqui para que você entenda que isso daqui existe, isso aqui é bem descrito na história, em vários momentos da história, e se você parar para pensar, até na nossa história recente, isso é muito bem descrito. Então você não pode deixar de nenhuma maneira que as pessoas montem em cima de você, porque o que elas são, de fato, nesse mundo competitivo, elas são quem nós caracterizamos como urubus. Elas esperam que você morra, elas esperam que você esteja vulnerável para que elas possam se alimentar da sua carne, para que elas possam se alimentar de todo o seu trabalho. Então não deixe essas pessoas ficarem na espreita apenas para se alimentar e pegar o crédito seu. E aí então eu quero que você tenha ideia, não somente para você aplicar na sua vida e ascender, mas para que você não deixe que outras pessoas apliquem na sua vida e você não seja passado para trás. Então, a ideia desse canal justamente é você pegar todo esse conhecimento que nós estamos tendo através de livros, que são extremamente importantes, que as pessoas às vezes não conseguem ter a paciência ou tempo para ler, como 48 Leis do Poder, para conseguir aplicar na vida. Porque afinal de contas, se a gente não aplicar na vida, não tem resultado nenhum do que você tenha um conhecimento sobre Pizarro, Balboa ou sobre o Rubens. Você precisa de fato observar essas histórias, entender o porquê que elas aconteceram e aplicar na sua vida. Então, o gatilho número 1 que você pode aplicar é você ser o arquiteto. O que é você ser o arquiteto? Existe uma diferença entre você ser o técnico e você ser o arquiteto. O técnico é a pessoa que pega e faz. O arquiteto é aquela pessoa que idealizou lá atrás. Então, o Steve Jobs, ele é o arquiteto do iPhone, é o arquiteto do Mac, é o arquiteto do iPad. Salvo engano, ele arquitetou tudo isso daí. Só que aquele senhorzinho, pai de família, que trabalha um salário bem inferior dentro de uma das lojas da Apple, montando o próprio dispositivo, esse senhorzinho ele é o técnico, ele não vai receber o crédito. Quem recebe o crédito? O arquiteto. Quem recebe o crédito normalmente? O líder. Ou você vai me falar que as grandes batalhas do mundo foram batalhadas por uma pessoa que foi aquele general que ficou conhecido. Não, existiram várias outras pessoas que participaram dessa batalha e elas eram as técnicas. Quem era o arquiteto de fato? O general, que quando a batalha foi vencida, ele ficou reconhecido. Então eu preciso que você saiba que é muito mais interessante que você esteja na posição de arquiteto. Segundo ponto, proteja o seu crédito. Se você é o líder, o resultado da equipe ele é o seu resultado, seja um resultado positivo ou seja um resultado negativo. Normalmente as pessoas elas querem pegar para si o resultado positivo, mas se você é o líder, você também é obrigado a pegar para si a responsabilidade do resultado negativo. Entenda isso. Só que eu preciso que você tome muito cuidado. Quando você é o líder e você assume a responsabilidade, você recebe algo positivamente, você pega o crédito de algo positivamente, você também necessita, por consideração e também por ser de bom tom, recompensar a sua equipe, seja com dinheiro ou qualquer outra moeda de recompensa. Porque se você não fizer isso, a sua equipe vai se revoltar e depois fica muito difícil que você consiga mais novas vitórias. 3. Terceirize o braçal. Isso daqui é muito utilizado pelas pessoas mais famosas. Tudo que não precisa necessariamente da sua genialidade ou do que a sua cabeça pensa, ou seja, o trabalho braçal, você deve terceirizar se você tiver condições. No meu caso, eu edito meu próprio vídeo, mas você acha realmente que os grandes youtubers do Brasil e do mundo, eles editam o próprio vídeo? Não, eles terceirizam e pagam muito bem para isso. Existem pessoas que vendem esse serviço e eles sabem que esse serviço ele necessita ser bem pago, ser bem remunerado, eles não estão dispostos a fazer porque eles aplicam ali número 7, nosso ponto número 3, que é terceirizar o braçal.
Tudo que não for relacionado com a sua genialidade e você tiver condições de terceirizar, você terceiriza. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui ele vem te ajudando. Então faz um favor pra mim, deixa aqui embaixo um like também pra eu conseguir saber que eu estou te ajudando com esse vídeo. Se eu te ajudo, você também me ajuda. Esse like me ajuda a divulgar o vídeo e me ajuda com o meu canal. E se esse conteúdo for interessante pra você, você quiser acompanhar todas as outras leis que já foram, você pode vir numa playlist. Se você quiser acompanhar as leis futuras, é só você se inscrever no canal pra você ficar por dentro do próxima lei que nós vamos falar daqui a 2 dias na Lei 8. Esse foi meu papo de irmão pra você. A gente se vê daqui a 2 dias na Lei número 8.